adianta querer, só querer. Tem que trabalhar para fazer valer. Talvez, naquele momento do senhor da vinha, ele tenha percebido que não é só uma questão de estar o dia todo. Olha só, a gente tem que ficar percebendo isso. Não é só estar o dia todo no trabalho. É estar trabalhando. É a qualidade do que nós entregamos. É aquilo que fazemos. É o quanto mostramos que somos gratos. Gratidão. Quem disse que aquele que chegou na 10ª hora, quando recebeu um denário, não ficou extremamente grato? Como aquele dinheiro faria uma diferença quando voltasse para casa com sua família? O que aquilo não lhe dignificaria por aquele dia de trabalho e pela forma de encontrar os seus familiares precisando daquele resultado. E aquele outro ficou olhando. É uma vítima, é um personagem, tá? É um personagem como nós. A gente tem o direito de escolher. A gente tem o direito. Quem eu quero ser? Eu ainda quero ser aquele homem antigo dos primeiros momentos em que o Senhor me acolheu como um espírito perdido e errante que precisava de uma oportunidade e ele acolhendo me deu tantas e tantas oportunidades de vida, mas eu sempre olhando o que era do outro em vez de atentar para o que é meu, ou eu quero ser aquele que já hoje, mesmo chamado na última hora, e chamado dignamente, porque eu esperava e eu guarnecia, tanto que o convite foi feito, de pronto eu aceitei, e já sou grato pelo que recebo, sem reclamar. Felicidade e gratidão por aquilo que chega para mim. E que devo me expressar, mesmo que com pouco tempo, que é essa encarnação, em relação a tudo que já vivemos, expressar o nosso aprendizado, entregar o nosso acervo e fazermos aquilo que nos foi ensinado e que até hoje somos crianças birrentas, resistindo, que é amar o próximo como a si mesmo. Volto a dizer, ama, não precisa gostar. Gostar é outra coisa. Às vezes a gente vai ter um parente mais difícil, às vezes a gente vai ter um filho mais difícil, a gente vai ter um marido mais difícil, esposa também. São almas que se encontram para ajustes de longas histórias, de longos momentos do passado, e o ajuste não é fácil. Mas o convite para o trabalho, para a vinha, sempre há. A opção é nossa, aceitarmos ou não. A opção de estarmos gratos por aquilo que foi acordado, e não por aquilo que eu desejo, quero e vejo. Senão o outro ali tem mais. Deixa o outro tem mais. Você não sabe quanto ele estudou, quanto ele renunciou, quanto ele fez. Não, ele ganhou de herança. Você não sabe o valor da herança. Você não sabe o porquê que ele tem aquela missão. A gente fica discutindo muito o outro e não encara aquele que a gente se encontra todo dia pela manhã quando nos olhamos no espelho. Eu acho que a grande maioria se olha no espelho pela manhã. É um momento nosso, momento da nossa decisão. As palavras do Cristo não são meras palavras, são ensinamentos de outrora que nos cabem até hoje e que não foram totalmente absorvidos, que nós não conseguimos ainda solver e trazer para dentro de nós. Que eu possa, já são 19h52, que eu possa, de alguma forma, ter lhes provocado. Eu não sei o quanto contribuir, mas que, de alguma forma, eu tenha lhes provocado, como provoco a mim mesmo, para um pensamento com relação a esses ensinamentos, para a prática do nosso dia a dia. Eu não estou falando só na condição de trazermos esses ensinos de Jesus, o irmão maior, médico de nossas almas, modelo e guia da humanidade, como está lá no Livro dos Espíritos, só para a questão da evangelização de cada um de nós, não, como espíritas. É para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. É aplicarmos isso na nossa relação em família, na nossa relação em sociedade, na nossa relação em trabalho, na nossa relação do dia todo, do que nos contempla, na nossa relação quando vamos dormir e podemos pedir para um descanso útil para o corpo, que metabolicamente precisa se revitalizar, né, se reorganizar, precisa, inclusive, gravar tudo o que aprendemos, através do sono, daquele movimento REM, que nós vamos ter a capacidade de absorver todas as impressões, todos os ensinos, todos os aprendizados, e, ao mesmo tempo, como espíritos que veem o corpo dormindo,
podem se desdobrar em ações positivas, em vez de ficarem ali do lado, paralisados, sem nada fazer. Somos espíritos. Podemos. Alguém vai dizer assim, não, mas eu não acredito nisso. Eu não estou perguntando se você acredita. Fato é que acontece. É simples. Ninguém está aqui de prima pela primeira vez. Não existe nesse planeta, até onde me chega a notícia, que tenhamos aqui espíritos extremamente primitivos. Não, já fomos um planeta primitivo, evoluímos ao longo da nossa história, como humanos, humanoides que somos há pouco mais de 6 milhões de anos, conforme a ciência. É importante darmos atenção para a ciência. A ciência é um dos pilares da doutrina espírita. Aliás, a doutrina começa a pesquisa pelo senhor Allan Kardec pela ciência. Ele, que era um estudioso, foi olhar. Depois sobreveio a filosofia e, então, o religare, a religião, que liga a cada um de nós ao divino, ao mais alto. Isso tudo construído de uma forma muito inteligente, muito bem preparada. Então, que possamos aplicar no nosso cotidiano tudo o que aprendemos. Uma gotinha de evangelho todo dia na nossa história, na nossa vida, no nosso cotidiano, não vai nos fazer mal, ao contrário, vai nos chamar a uma reflexão e nos possibilitar aquela subidinha dos pequenos degraus a que somos chamados a escalar. Né? Escalamos esses pequenos degraus em nossa subida, em nosso movimento evolutivo. Temos a opção de ficarmos paralisados, mas a escolha é de cada um. Ninguém retrograda, mas pode se paralisar no caminho. Quem fica paralisado geralmente é colocado de lado, né? Porque ninguém quer nada parado no meio do caminho. As almas querem continuar, prosseguir. Então, é nossa escolha. Que possamos fazer desse momento um momento de aprendizado, mais uma vez, como eu falei, que possamos aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.